No ano de 2008, o Brasil testemunhou um dos casos mais angustiantes e emocionalmente intensos de sequestro. O nome era Eloá Cristina Pimentel, uma jovem de apenas 15 anos, cuja vida se tornou um pesadelo nas mãos de um ex-namorado possessivo. Prepare-se para mergulhar em uma história real de suspense, tensão e esperança. Eloá Cristina Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993. Ela era filha do ex-cabo da PM Veraldo Pereira dos Santos e Ana Cristina Pimentel. Ela também tinha um irmão mais novo que se chama Douglas. Quando criança, ela e seu irmão, junto a seus pais, se mudaram para São Paulo. Aos 12 anos de idade, Eloá conhece Lindeberg na época com 19 anos, ele foi o primeiro namorado de Eloá. Lindeberg Fernandes Alves, nasceu na Paraíba, veio para São Paulo junto de sua mãe e suas duas irmãs, à procura de uma vida melhor. Ele trabalhava em uma transportadora, e aos finais de semana fazia bicos como motoboy para complementar a renda. A mãe da Eloá descobriu o namoro da filha sem querer, e ficou assustada pela filha ter apenas 12 anos e Lindeberg já ser maior de idade. Ela contou para o pai da Eloá sobre o namoro e eles decidiram conhecer Lindeberg. Eles impuseram algumas regras para esse namoro. Lindeberg, por querer ficar com a Eloá, aceitou as regras. Os pais da Eloá gostaram muito dele por ser um rapaz educado e respeitar todas as regras. Passaram alguns meses de namoro, começaram as brigas. Eles eram do tipo de casal que sempre termina e volta. Mas em uma dessas brigas, Eloá percebe que Lindeberg está ficando mais agressivo e comenta com sua mãe que não queria mais voltar com ele por conta disso. E com o fim do namoro, Lindeberg começou a perseguir Eloá. Ele passava todo dia na saída da escola de moto para ver se a Eloá não estava ficando com outra pessoa. No dia do sequestro, a mãe da Eloá teve um pressentimento e pediu para o irmão da Eloá que não abrisse a porta se por um acaso Lindeberg aparecesse. Eloá foi para a escola e seu irmão ficou em casa. O telefone começa a tocar por várias vezes seguida até que Douglas decide atender. Era Lindeberg dizendo que estava nervoso e precisava conversar. O irmão dá por gostar de Lindeberg acaba deixando ele ir até o apartamento e entrar. Eles conversam por alguns minutos, até que Douglas vê que está perto do horário da irmã chegar e pede para eles ir para outro lugar. Os dois montaram na moto e foram para uma represa que ficava a 40 minutos da casa da Eloá. Assim que eles chegaram na represa, o celular de Lindeberg toca e ele diz para Douglas que precisava ir ajudar um amigo e já voltaria para buscar ele. Meia hora depois, Douglas percebe que Lindeberg não iria voltar e ele decide ir embora a pé. Chegando em casa, ele encontra a porta trancada. Ele bate na porta, mas ninguém atende. Então ele senta na escada e decide esperar alguém da família chegar para ele poder entrar. Às 18 horas, seu pai chega e pergunta para ele o que estava fazendo sentado na escada. Ele diz que estava esperando alguém chegar, pois a Eloá estava na casa de amigos fazendo trabalho de escola. Pelo menos era o que ele pensava. Então o pai da Eloá coloca a chave na porta e Lindeberg grita de dentro do apartamento, que não era para ninguém entrar pois ele estava armado e estava com a Eloá e os amigos dela. O pai da Eloá liga para a polícia e as pessoas percebem que está acontecendo alguma coisa e já começam a se aglomerar em frente ao condomínio onde ficava o apartamento. Em 13 de outubro de 2008, por volta das 13 horas, Lindeberg Alves Fernandes, de 22 anos, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, onde a jovem estudava na companhia de três amigos: Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vilera e Victor Campos. O sequestrador libertou os dois rapazes naquela mesma noite. No dia 14, Eduardo Lopes, o advogado do sequestrador, passou a acompanhar as negociações do cliente com o Grupo de Ações Táticas Especiais GAT. Às 22 horas e 50 minutos, do mesmo dia, Nayara Rodrigues, de 15 anos, amiga de Eloá, foi libertada. Dia 15, Nayara foi chamada pela polícia para voltar ao local e ajudar na negociação à distância. Ela obedeceu a ordem dos policiais e voltou ao apartamento para ficar ao lado da sua amiga. Enquanto o drama se desenrolava dentro do apartamento, a mídia se aglomerava do lado de fora, transmitindo ao vivo cada minuto da angústia da família de Eloá e a tensão crescente entre as autoridades e Lindeberg. O país estava grudado em frente às telas, testemunhando uma batalha pela vida de uma jovem inocente. A jornalista Sônia Abrão, na época da Rede TV, entrevistou ao vivo Lindeberg e Eloá por telefone, intervindo diretamente nas negociações e bloqueando a linha com o negociador da polícia. O programa apresentado por Sônia Abrão, A Tarde é Sua, que tem média diária de 2 pontos no Ibope, registrou pico de 5 pontos durante a entrevista com Lindeberg.
De acordo com o sociólogo e jornalista Laurindo Leal Filho, que apresenta o programa Ver TV da TV Câmara, sobre ética na televisão, a interferência de uma emissora em um caso como esse, além de perigosa, é inconstitucional. O Ministério Público Federal decidiu mover ação civil pública contra a apresentadora pela exibição da entrevista. O MPF afirmou que as entrevistas interferiram na atividade policial em curso e colocaram a vida da adolescente e dos envolvidos na operação em risco e pede indenização por danos morais coletivos de 1,5 milhão de reais. O mundo segurava a respiração enquanto a polícia tentava negociar a libertação de Eloá e Nayara. Momentos de tensão, esperança e desespero se desdobravam enquanto Lindeberg demonstrava estabilidade emocional, oscilando entre momentos de aparente calma e explosões de violência. Após horas de negociações frustradas, a polícia decidiu agir para salvar a vida de Eloá e Nayara. A tensão atingiu seu auge quando os policiais explodiram a porta alegando, posteriormente, ter ouvido um disparo de arma de fogo no interior do apartamento e entraram em luta corporal com Lindeberg, que teve tempo de atirar em direção às reféns. A adolescente Nayara deixou o apartamento andando, ferida com um tiro no rosto, enquanto Eloá, carregada nos braços de um policial, foi levada inconsciente para o centro hospitalar de Santo André. O sequestrador, sem ferimentos, foi levado para a delegacia e depois, para a cadeia pública da cidade. Foi depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Penheiros, na cidade de São Paulo. Eloá, baleada na cabeça e na virilha, não resistiu e morreu por morte cerebral. Confirmada às 23 horas e 30 minutos de sábado no dia 18 de outubro. Em 8 de janeiro de 2009, o juiz da Vara do Júri e Execuções Criminais de Santo André determinou que Lindeberg irá a júri popular pela morte da ex-namorada. Durante o interrogatório, ele foi orientado por sua advogada para não dar declarações, permanecendo de cabeça baixa, enquanto ouvia o resumo do caso. O julgamento de Lindeberg durou 4 dias, de 13 a 17 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes de que foi acusado: um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo, e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela juíza Milena Dias. Sua sentença foi transmitida ao vivo por diversas redes de televisão. Lindeberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Entretanto, o Código Penal, na época da condenação, limitava a 30 anos o prazo máximo de cumprimento de pena de prisão. Atualmente o limite é de 40 anos. Em 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e 3 meses de prisão. A ação da polícia foi criticada por diversas pessoas, inclusive especialistas em segurança pública. Marcos Duval, instrutor de defesa pessoal do Departamento de Polícia de Belmont, no estado americano do Texas, foi contratado por uma rede de TV brasileira para comentar sobre a ação policial no caso. De acordo com ele, a polícia ter permitido que o sequestro se alastrasse por mais de 100 horas foi errado, pois em uma situação passional como essa, quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica. Ele também criticou a polícia pelo deslize que permitiu que Nayara voltasse ao cativeiro. De acordo com ele, em nenhum lugar do mundo já existiu uma situação dessas. Além disso, também apontou erros no socorro às vítimas e na invasão. De acordo com o relato da Polícia Civil de Alagoas, o ex-cabo da Polícia Militar Everaldo Pereira dos Santos, conhecido como Amarelinho, é Everaldo Pimentel, pai de Eloá, que estava disfarçado com o nome de Aldo Pimentel e estava morando com sua família em Santo André. Everaldo tem 4 homicídios em sua ficha corrida. Ele é acusado pela polícia de Alagoas de participar do assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa, e do motorista do delegado, Antenor Carlota, em 1991. Everaldo é acusado também de assassinar sua ex-mulher Marta Lúcia, com quem foi visto pela última vez. Ele também é acusado de ter atuado em um grupo de extermínio denominado Gangue Fardada, e está sendo investigado sua participação com o crime organizado de Santo André. Temendo ser preso, Everaldo não foi ao enterro da filha, ficou foragido durante meses, dizendo que só se entregaria se ficasse detido no estado de São Paulo. Everaldo Pereira dos Santos foi condenado em novembro de 2009 a 33 anos e 6 meses de prisão pelos assassinatos do ex-delegado Ricardo Lessa e do seu motorista, Antenor Carlota da Silva, crime ocorrido em 1991. Ele foi finalmente preso na periferia de Maceió em 28 de dezembro de 2009, escondido na casa de parentes. Em 5 de março de 2010, Lindeberg foi anunciado como testemunha no processo contra o pai de Eloá Cristina Pimentel.
A tragédia do caso Eloá deixou uma marca indelével na sociedade brasileira. A busca por justiça e medidas para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente se tornaram uma causa importante para a família de Eloá e para milhares de pessoas que se sensibilizaram com essa história trágica. O caso Eloá nos lembra da importância de combater a violência doméstica e de preservar a vida e a segurança das nossas jovens mulheres. Que essa história trágica nos inspire a trabalhar em prol de uma sociedade onde o amor, o respeito e a compreensão prevaleçam sobre a violência. Juntos, podemos honrar a memória de Eloá e transformar essa tragédia em um grito por mudança.